Essa aqui também, né? Sim, estamos todos Obrigada. juntos, né? Unidos. Boa noite a todos. Sempre uma alegria, né? Estarmos de volta a essa casa. Como a Mari falou, nós vamos hoje comentar sobre uma mulher incrível, mas uma mulher como qualquer outra mulher de qualquer tempo. Uma mulher simples, casou, teve seus filhos, enfrentou suas batalhas e não esmoreceu. Talvez essa, uma pequena, grande diferença que Teresa de Brito ou Teresa Polete de Brito tem sobre muitas de nós. Por quê? Porque ela foi uma mulher de coragem e que mesmo com as dificuldades que encontrou na vida, ela, creio eu, soube utilizar do escudo da fé, como bem nos disse a irmã Nazaré, né? Na leitura inicial. Por quê? Porque Teresa Polete de Brito, né? Brito, nome de casada, ela nasceu na cidade de Pirassununga, no estado de São Paulo, no dia 7 de junho de 1900. Era Teresa Polete, ela era católica fervorosa e veio a consorciar-se, como costumavam dizer, né? Nós diríamos hoje a casar-se, em 1919, ou seja, com 19 anos, para aquele tempo, idade recomendável ao casamento, para nós hoje em dia, uma menina, né? E com o senhor Antônio de Souza Brito, que era então um militante espírita que frequentava o Centro Espírita João Batista, na cidade de Araras, dirigido à época pelo Dr. Roberto Mercatelli. O Roberto Mercatelli é uma pessoa que depois nós vamos ver que teve uma grande influência também na vida de Teresa, porque ele auxiliou, né, e também participou dos seus sonhos, que se tornaram realidade. Teresa de Brito, a vida dela é pautada de muitas provas. E é interessante porque, infelizmente, nós ainda precisamos nos colocar ou entender pela dor dos outros a dor que nós passamos, ou pelo esforço e conquista dos outros a possibilidade de também conquistarmos, mesmo em frente a dolorosas dificuldades. Falando de Teresa, ela teve 11 filhos. Porém, aos 39 anos, ela ficou viúva. 20 anos de casada, 11 filhos, se viu sozinha. E aí ela iniciou um período de muitos sacrifícios, porque não é fácil. Hoje a gente usa o termo mãe solo, né? E as mães solo, normalmente nos dias de hoje, elas têm quantos filhos? No máximo, se a gente procurar, a gente encontra alguma com 3. Né? Isso falando na média. É claro que tem algumas que
por ocasião da vida, tem mais, e também podem correr o risco de enviuvar também já depois de ter muitos filhos. Mas a história nos mostra que hoje, né, a maioria dos casais procuram em torno de ter no máximo 2 filhos. E as nossas mães solos, né, reclamam muito da dificuldade que é educar um filho sozinha. E realmente é, né? Nós não vamos desmerecer do trabalho delas, não é isso. Mas imaginemos, então, Teresa de Brito sozinha, né, com filhos para criar. E, ao mesmo tempo, não só criar, mas com o intuito de bem conduzir a sua própria família, que no momento do falecimento, né, do marido, ela contava só com 8 filhos, porque 3 já haviam desencarnado. E aí eu já chamo a atenção, porque se alguém aqui um dia perdeu um filho, sabe da dor que nós sentimos. Porque a gente pode ter 3, 11, 20 filhos, mas jamais um substituirá o outro num coração de mãe. Então, é uma dor que fere o coração e que só no auxílio da fé, da confiança, da crença na bondade do Pai, na certeza de que Ele nos faz tudo o que é melhor, é que a gente pode se agarrar e superar essa perda. E no caso de Teresa, aos 39 anos, a já acontecida de 3 filhos e mais o esposo. Ela não se deixou abater, né? E continuou trabalhando, e não foram mortes fáceis, né? Porque um foi vitimado pela sífilis e 2, que eram gêmeos, foram pelo pênfico, que é foliáceo, chamado de fogo selvagem, né? Então, para quem sabe, é uma dor muito forte. Mas ela, através do seu sofrimento, ela aprendeu a se burilar, ou seja, a se polir, para que conseguisse mais e mais se devotar à sua fé e, ao mesmo tempo, ir se melhorando enquanto mãe e pessoa, né? Ela, então, fadada aos grandes testemunhos, sofreria novamente com a desencarnação de outros 3 filhos. 6 filhos dela partiram antes dela. Quer dizer, é uma sensação que nenhum de nós e nenhum de nós quer sentir, né? Porque nós nos preparamos sempre para que nós possamos ir e que nossos filhos fiquem para continuar a nossa trajetória, mas nunca para que eles partam antes de nós. Agora imagina ela sentir isso 6 vezes, né? Mas, nos momentos de grande dor, Teresa costumava bendizer o nome de Jesus. Olha que fé, que protegeu e que deu o amparo, a força, que foi o suporte dessa mulher para enfrentar toda essa dificuldade. E ela, então,
com muito respeito, ela se achava favorecida ainda pela misericórdia divina e sentindo que essa misericórdia lhe concedia as oportunidades do testemunho como provações necessárias para o resgate de suas faltas pretéritas. Porque aqui ela já está com o pé no espiritismo, né? Já se conhecia, né? O marido lhe falava muito sobre Bezerra de Menezes, então ela já estava voltada a esses conhecimentos. E a conduta dela, sempre um exemplo de vida cristã, principalmente junto à família, ela abria a porta da sua casa para qualquer desconhecido que chegasse lhe pedindo um prato de comida, um agasalho, um assento, e ali ela repartia tudo que ela tinha para o sustento diário com aqueles que chegavam. Nunca teve medo. Claro que a gente fala de tempos diferentes, mas ainda assim nós estamos passando por um momento, e esses dias até foi bom, passou uma reportagem que eu quase não vejo TV, mas eu vi uma reportagem de um moço que abriu, acho que é até aqui em Jurerê, parece, ou Canasvieiras, a casa para um casal gaúcho com uma neném de 5 dias, uma de menos de 1 ano aparentava, e mais 1 ou 2 de 4, e eram 3 ou 4 crianças, e eles não se conheciam. Mas ele abriu a casa dele. Quando a gente se enche desse amor de Deus, dessa confiança que Jesus nos mostrou e transmitiu com tantos exemplos, da maneira como Teresa fez, a gente não teme. Porque a gente sabe que, com todos os cuidados que se fazem necessários nos dias de hoje, Deus está conosco. E se Ele é por mim, quem será contra mim? Então, essa fé remove montanhas. E Teresa viveu assim. Ela, dentre muitas lutas, né, ela sofreu com um tumor muito grande na coxa. E como o marido dela sempre falava muito sobre Bezerra de Menezes, determinado dia ela fez uma oração, né, pedindo para que Bezerra de Menezes pudesse auxiliá-la com aquele tumor, porque era do tamanho aproximado de um ovo de galinha e que ela não tinha de como poder retirar, porque haviam vários problemas, questão financeira, questão de não haver na cidade de Araras um hospital com possibilidade de fazer a cirurgia para a retirada do tumor ou de um tratamento para esse tumor. E aí ela elevou um dia o pensamento, né, ao médico dos pobres e pediu, né, que se fosse possível que ele olhasse por ela. E aí o tempo seguiu, isso antes dela enviuvar, e durante o período de resguardo de um dos seus filhos, né, ela, numa noite de sono profundo, foi realizada a cirurgia. E extraído o tumor, ficando à mostra a concavidade de onde ele saiu. Vejam assim que
A rogativa, então, por ela dirigida ao Dr. Bezerra de Menezes e ao seu atendimento, reforçariam definitivamente a sua fé e o seu engajamento no trabalho espírita que nunca mais cessou em toda a sua existência. Como se não bastasse, ela então, marcada sempre e continuamente pela dor proveniente de imperiosas provações, ela encontrava tempo e disposição para outras realizações nobres fora do lar. Ela educou os filhos que com ela permaneciam de forma exemplar e ainda ia ao encontro de auxiliar outros que dela pudessem servir, né? No que ela pudesse auxiliar, até mesmo com seu próprio testemunho de fé. E, juntamente com um grupo de espíritas, tendo à frente o doutor Roberto Mercatelli e sua esposa, né? A dona Geli Vilas Boas e vários outros da cidade de Araras, eles então se reúnem para a construção de um sanatório na cidade. E assim, a pedra fundamental foi lançada em 31 de outubro de 1950 e em 21 de setembro de 1956, ele foi inaugurado. Ele existe até hoje, porém, naquele tempo, ele recebeu o nome de Sanatório Espírita Antônio Luiz Saião. Hoje ele não usa mais o termo espírita, é apenas Sanatório Antônio, Hospital Antônio Luiz Saião. Tem a área psiquiátrica e tantos outros modalidades da medicina, né? Várias outras clínicas dentro desse hospital. Foi muito interessante porque a Teresa, ela teve assim um esforço muito grande para a criação desse sanatório, fazendo com que mais à frente o atual diretor, isso em 1991, diretor do sanatório, Arceu Scanavini, inaugurou uma ala feminina com o seu nome, numa justa e fraterna homenagem ao esforço e à atuação de alguém que soube superar as próprias lutas na pregação do amor através de uma vida inteira de dedicação e de fidelidade a Jesus. Vejam que nada parou esta mulher, né? Que se esforçou, que nos dá o exemplo de que tudo podemos, quando usamos, como nos ensinou Emmanuel, na leitura de hoje, o escudo da fé. É ele que nos protege, que nos fortalece, que nos engrandece. Após 76 anos de uma frutuosa existência, desencarna Teresa de Brito em Araras em 2 de julho de 1976, levando consigo a palma de toda uma vida modesta e dignificada pelos exemplos superiores oferecidos nas ações de cada dia. E do mundo espiritual incansável, Teresa começa a trabalhar, né, que é escrever aos corações humanos, valendo-se das ricas experiências as quais ela viveu como troféus de amor e de luz após as refregas superadas na terra. Porque quando nós temos a certeza
de que aqui nós estamos passando por momentos de aprendizado e que a nossa felicidade, a nossa vitória, a nossa conquista maior será o retorno digno à nossa morada celestial, digamos assim. O que nós passamos aqui passa a ter um valor de dor ou de sacrifício menores. É isso que a fé e o escudo da fé faz por nós. E fez grandemente por Teresa, que literalmente arregaçou as mangas e foi à luta, como nós costumamos dizer, foi à luta sem medo. E um trabalho maravilhoso é esse de Teresa, escrito pelo Raul Teixeira, Vereda Familiar. Esse livro, então, tem essa biografia de Teresa de Brito, ou Teresa Paulette de Brito, e ele vem nos trazer recomendações para a família que são toques singelos de opiniões, de vivências que a própria Teresa teve, mas de aconselhamentos, assim, claro que a gente tem que entender que era a experiência e a visão também de uma mulher do século XX, mas com muitas considerações para nós, mulheres, homens, casais, filhos, pais do século XXI. E, é claro, o tempo é reduzido, a gente não pode, né, falar tudo, e também é legal porque, assim, quem sabe a curiosidade os faz ler o livro Vereda Familiar. Mas eu vou mostrar algumas coisas só que ela nos coloca, por exemplo, no capítulo 2, que ela fala sobre o amor e o equilíbrio, e ela nos diz assim: o amor é de tal modo excelente que, quanto mais um conhece o outro, mais dedita e profundamente, identificando defeitos e hábitos enobrecidos, tanto mais ele se amplia, se aprimora, reinando grandioso e felicitando as vidas. Né? Porque ela nos mostra que é necessário aprendermos com a convivência. Porque o amor verdadeiro, ele não nasce apenas na explosão de sentimentos e de hormônios que se encontram, mas ele necessita dessa continuidade para que nós aprendamos a respeitar, a compreender e a exaltar o que o outro tem de bom. E também a respeitar as dificuldades e as imperfeições do outro. Porque é muito fácil a gente desistir, mas quem ama e quem acredita que para tudo há uma razão, a gente continua. O amor nascido de uma vivência progressiva e madura não tende a acabar-se, mas a ampliar-se, uma vez que os envolvidos passarão a conhecer vícios e virtudes de um e de outro, manias e costumes que se expressam em clima de convivência normal. Os indivíduos implicados nessa conjugação sentimental terão tempo de se analisarem mutuamente e individualmente, verificando as próprias resistências
ante os sonhos nutridos desde muito tempo com relação a um alguém para a sua convivência. Felizmente, hoje a gente tem muito aquela coisa de relação relâmpago, né? Líquida, né? Relação líquida. Líquida, né? As pessoas se encontram, vão morar junto, nada contra, cada um segundo o seu pensamento. Porém, enquanto está tudo naquele clima de começo, de novidade, tá tudo fácil. Aí, quando um começa a deixar a toalha molhada em cima da cama, o outro deixa o tênis jogado na sala, duas coisas tolas, começa a briga. Aí é que a gente vai ver se é amor ou se é somente uma paixão, um momento, um desejo. Afora os casos extremos de desajustes psíquicos de graves proporções ou dramas obsessivos destruturadores ou ainda o desbordar de tendências más que explodem à tona da personalidade por motivos diversos, o amor sempre se manterá distendendo as suas dimensões. Eu sou casada há quase 40 anos e a gente pensa que não, mas quando a gente vê o tempo voou, já nasceu neta e apesar das dificuldades, apesar dos desencontros por isso ou por aquilo, porque nós somos seres, não pensem vocês que, tá 49, já está acostumado um com o outro. A gente não se acostuma, não. Sabe por quê? Porque cada ano, cada dia da nossa vida, a gente muda. E o outro também. E aí a necessidade desse encontro, desse olhar, também tem que ampliar. Tem que mudar. E aí, o amor tem que se estender. Porque a gente vai ficar ranzinza, a gente já não vai ter mais o corpinho dos 20, quando casou, a gente já não vai ter mais o mesmo humor, a mesma vitalidade. Pensa que é fácil aguentar ronco? Não, não é. E às vezes não é o dele, não, às vezes é o dela. E a gente tem que se adaptar. Não é que tem, a gente se adapta. Sabe por quê? Porque a gente não quer ficar longe daquele ser que compactuou tantos anos com a gente de uma vida. Então, ela nos traz, assim, maravilhas, não só sobre a relação do casal, sobre o amor, como ela vem nos falar aqui, mas sobre, inclusive, a educação que nós pensamos em dar, ou que demos, ou que estamos dando aos nossos filhos. E aqui, em 1900, bom, e não foi em 91 que ela escreveu, foi, né? A primeira edição desse livro, não foi? Acho que foi antes até. Ela já nos falava sobre... Deixa eu só... Não achei aqui. Bom, já nos falava sobre educar os filhos, tanto meninos como meninas, nos afazeres domésticos. E ela chama a atenção e puxa a orelha. E ela diz, olha, quando eles estiverem sozinhos, eles vão ter que se virar. Eles vão ter que ter a casa deles. E que mal tem? Que mal tem se o menino tiver que aprender como é que a gente diz o nome daqui? Fazer uma cama? Que mal tem que ele tenha que aprender? Serviço doméstico? Sim, os serviços domésticos. Olha, ela coloca aqui, onde o problema de ensinar-se aos pequenos a esticar a cama donde se levantaram? Onde
há dificuldade de fazer-lhes atender a essa ou aquela pequena higiene doméstica? Onde a impossibilidade de que aprendam a pregar um botão ou costurar uma bainha? Como ignorar que é importante para os mocinhos lavar ou passar uma peça de vestuário para si ou para alguém que precise? E aí, muitos de vocês podem dizer para mim, mas Maureen, hoje a gente está no século XXI, os meninos já estão lavando, passando, cozinhando, costurando. Sim, há muitos que estão, mas há muitos que ainda não. E, infelizmente, há muitos pais e mães que ainda criam os seus filhos como príncipes que nada precisam fazer para construírem as suas vidas. E aí, quando acontece algo como agora está acontecendo, por exemplo, e infelizmente no nosso Rio Grande do Sul, o que esse príncipe vai fazer? Ou o que ele vai sentir vendo que perdeu todo o seu principado? Se ele tiver uma estrutura de fé, de trabalho, de responsabilidade. Mas como é que uma criança vai ter responsabilidade? Ela aprende a ter responsabilidade quando ela aprende simplesmente e puramente a colocar o sapatinho, a sandalinha dela no lugar certo dentro de casa. Você já está ensinando ela que ela tem que cuidar dos seus pertences e da organização da casa. Que a disciplina, que também Emmanuel nos falou na leitura inicial, ela é importantíssima. E Teresa de Brito nos puxa a orelha em relação a isso. Preparar os filhos para a vida, porque eles não são nossos. E eles precisam saber caminhar com as próprias pernas. Então, assim, Teresa de Brito, ela nos traz esse aconselhamento familiar, nos lembrando da felicidade dos encontros, né? Esses dias eu estava pensando, meu Deus, né? Antigamente a gente tinha, a minha mãe ainda tinha, o compromisso de todo domingo almoçar na casa da minha avó. Era o almoço de domingo, era a reunião da família. E como aquilo era gostoso, eu peguei muito pouco, porque a minha avó faleceu, eu era menina ainda, 3 ou 4 anos. Mas as minhas irmãs mais velhas, às vezes elas contam, eu lembro da carne assada da avó, daquela galinha que a avó fazia, porque só se comia coisas boas e diferentes no final de semana, né? E olhe lá, durante a semana era o arroz com feijão. Então, nós temos que buscar, meus irmãos, retomar a família em nossas mãos. A união, a força, a fé. Todos os acontecimentos nos trazem sempre esta lição. A pandemia nos forçou, para quem não era acostumado, a conviver com o pai, com a mãe, com o filho, 24 horas por meses, 1 ano para alguns, 2 anos para outros. Agora a gente tem uma enchente em que não só a família precisa estar unida e está tendo que ficar em situações muito difíceis, como ela também tem que se abrir a outros e outras famílias, quando dormem todos um ao lado do outro.
sem às vezes nem saber quem é aquele que está ao meu lado. Não é fácil, os tempos não são fáceis, e Teresa de Brito nos fala isso aqui. Que a gente tem que se preparar e nós temos a obrigação de prepararmos os nossos rebentos. Então, o tempo é curto, é muita coisa, o livro ele é de uma leitura fácil, de aconselhamentos muito importantes, que ela faz de uma forma delicada e que, principalmente para casais, eu não sou de fazer propaganda, mas eu estou fazendo hoje, eu recomendo porque eu acho que nós precisamos dessa inspiradora Teresa Polete de Brito, que a luz dela sobre a família recaia não só sobre nós aqui, mas sobre todas essas famílias necessitadas, não apenas as da enchente, mas de todos os recantos desse planeta que sofrem, às vezes não por enchentes nem por guerras, mas por brigas, desentendimentos, afastamentos, incompreensão, né? Que ela possa nos banhar de todo esse seu ensinamento para que consigamos nós também recebermos a força e a condição que Teresa recebeu através da sua coraça chamada fé. Obrigada a todos. Obrigada mais uma vez à casa pelo carinho. Obrigada, Maureen. Um primor mesmo.